colegas, nós somos o Grupo 3 e vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre os princípios constitucionais. Bom, a discussão sobre princípios constitucionais é uma discussão muito complexa, porque os princípios constitucionais eles têm grande influência na Constituição Federal. Essa discussão ganhou bastante força a partir de 1988, que foi quando a nossa Constituição atual foi promulgada. Os princípios constitucionais eles têm grande força normativa, porém, é necessário ter um entendimento de até que ponto ele pode ir, até que limitação ele tem. Porque os princípios em si, eles são a base para a Constituição Federal de 1988. Eles têm grande relevância. E sem eles seria muito difícil tomar certas decisões, principalmente para o Tribunal de Justiça. Nessa discussão que vamos apresentar agora pelo grupo, vamos abordar questões como: até que ponto os princípios constitucionais podem influenciar uma decisão? Qual é a sua efetiva força normativa? Os princípios constitucionais, eles possuem grande poder? São questões muito importantes a serem levantadas e debatidas durante a apresentação. Dentro dessa apresentação, não vamos abordar apenas pontos como o que são princípios constitucionais, mas sim a essência desses princípios. Como surgiram, até que ponto esses princípios vão ter grande influência em decisões concretas. São pontos relevantes a serem analisados. E buscamos esclarecer para todos os espectadores em que ponto os princípios constitucionais se tornaram tão importantes para a nossa Constituição. Quais pontos eles influenciaram. E essa busca por informações é uma coisa de grande importância, porque os princípios constitucionais são a base para a Constituição Federal. E sem eles não seria possível tomar diversas decisões, porque eles têm grande fundamento e base para todas as decisões no ordenamento jurídico. Até porque, como falei anteriormente, os princípios constitucionais ocupam a base da cadeia da Constituição. Eles são a base para todos, são como uma estrutura e o alicerce da Constituição Federal de 1988. E é necessário que eles tenham, assim como sua grande importância, uma grande atenção no tema. Princípios constitucionais e sua importância. Para entender os princípios constitucionais, primeiro é importante saber que existem dois tipos de normas jurídicas. As regras e os princípios. As regras são mais específicas e elas dizem exatamente o que deve ser feito em determinada situação. Quando no caso ele se encaixa naquilo que a regra prevê, ela deve ser aplicada. Por exemplo, se uma lei estabelece um prazo para apresentar um recurso, esse prazo ele deve ser cumprido conforme está escrito na lei. Já os princípios são mais amplos, eles representam valores fundamentais que orientam todo o sistema jurídico e ajudam na interpretação das leis. Entre os principais princípios da Constituição brasileira estão a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, a legalidade e a justiça e segurança jurídica. Hoje, os princípios não são vistos apenas como ideias ou valores, eles também são considerados normas jurídicas e possuem força para influenciar decisões judiciais. Autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy ajudaram a desenvolver esse entendimento, mostrando que os princípios são muito mais importantes e principalmente em situações em que a lei sozinha não oferece uma resposta clara. Na prática, os princípios ajudam os juízes e tribunais a interpretar as normas e a garantir a proteção dos direitos fundamentais. Além disso, eles também servem para verificar se uma lei está de acordo com a Constituição. Quando a lei contraria um princípio constitucional, ela pode ser considerada inconstitucional. Por isso, os princípios constitucionais têm grande importância no ordenamento jurídico brasileiro e funcionam como base que sustentam o Estado democrático de direito. Para ficar mais fácil o entendimento dessas duas normas, imagine que uma prefeitura cria uma lei determinando que apenas pessoas de um determinado bairro podem participar de um concurso público municipal. Embora exista uma lei autorizando essa regra, ela estaria contrariando o princípio constitucional da igualdade, que garante que todos devem ter a mesma oportunidade de acesso aos cargos públicos, desde que preencham os requisitos exigidos. Nesse caso, um juiz ou até mesmo um tribunal poderia declarar essa lei inconstitucional, porque ela viola esse princípio previsto na Constituição. Esse exemplo ele ajuda a demonstrar que os princípios constitucionais não são apenas ideias abstratas. Eles têm força jurídica e podem ser usados para analisar se uma lei é válida ou não, garantindo a proteção dos direitos fundamentais. Tendo como análise os pontos apresentados pelos meus colegas, eu trago o seguinte questionamento para vocês. Tendo em vista a força normativa da própria Constituição Federal, até onde essa força normativa ela é aplicada e como os juristas e doutrinadores eles devem aplicar ela em um determinado julgamento, até onde vai a força dos princípios e como a gente deve fazer a ponderação desses princípios.
Sendo assim, Conrad Hess, ele traz em seus escritos, em suas normas e seus livros, a seguinte teoria. Ele acreditou, a partir daquele momento, ele trouxe em seus escritos e seus ensinamentos que a Constituição por si só ela é uma lei superior, assim como apresentado por Hans Kelsen na Teoria Pura do Direito. A Constituição por si ela é uma lei superior acima de todos, e o seu poder, o seu direito em si, tudo aquilo que é apresentado pela mesma, ela é irradiante para todas as leis complementares. Sendo assim, quando a gente analisa o prisma da Constituição Federal, a gente entende que ela está acima de tudo e acima de tudo que tem a ver com as leis e normas e da mesma forma os seus princípios. Os princípios constitucionais, eles também são irradiantes para todos os julgamentos, todas as leis e todas as normas complementares. Sendo assim, ele tem esse poder de irradiar sobre tudo aquilo que tem relação com isso. Só que, entretanto, quando a gente vai analisar realmente casos concretos, a gente entende que muitas das vezes acontece uma divergência entre princípios. Casos concretos onde princípios eles se colidem entre si e aí surge o seguinte questionamento. Até onde vai o poder de um princípio constitucional e como deve funcionar essa ponderação de princípios? Sendo assim, o jurista Robert Alex, ele cria por si só, ele cria uma forma de pensar complementada em outros juristas também, a forma de pensar da ponderação de princípios. O que é a ponderação de princípios? Quando existem dois princípios constitucionais que colidem entre si, você deve fazer a ponderação, analisar o caso concreto e a partir disso chegar num denominador comum que te traga realmente uma resposta concreta dentro daquilo. Você não pode fazer a eliminação de um princípio constitucional, mas sim analisar os dois em cima desse prisma e chegar num denominador comum que seja vantajoso para ambos. Sendo assim, até interessante a gente citar o exemplo de até onde vai o direito à honra e o direito à liberdade de expressão. São dois princípios e dois direitos constitucionais, direitos fundamentais e constitucionais, que entretanto acabam se colidindo em casos concretos. Nesse caso, o jurista que for analisar, ele não vai fazer a eliminação de um dos dois. Ele vai analisar os dois casos, vai ver qual se aplica de uma forma maior e qual dos dois ele vai ter que fazer uma ponderação maior e uma ponderação menor. E isso respeitando todos os princípios criados por Robert Alex e assim como por Conrad Hess em toda a sua análise jurídica e todos os seus fundamentos jurídicos. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e os limites da ponderação nos julgamentos, né? Quando a gente fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é sempre colocado muito acima, né? Porque o ser humano, ele ocupa um papel de destaque, né? O ser humano, dentro da nossa Constituição, ele é colocado como um ator principal, algo que deve ser protegido, né? E quando a gente fala na dignidade da pessoa humana, nós podemos dizer que esse princípio, ele fundamenta várias decisões, né? De repente, aquele indivíduo que está buscando um direito à saúde, um direito à educação, né? O julgador ele sempre usa esse princípio para basear ali o seu julgamento com relação a isso, né? Com relação a esse direito que o indivíduo está buscando. Mas dentro desse julgamento é preciso se ter alguns limites, né? E o nosso ordenamento jurídico, ele já vai à frente e já coloca ali, olha, deve ser levado em consideração os princípios, mas nós precisamos colocar limites para isso. Para que o julgador, na hora de julgar, ele não utilize ali a sua pessoalidade para julgar aquele caso. Porque muitas das vezes ele pode olhar basicamente ali a pessoa humana e fazer um julgamento controverso, né? E o que nós viemos tratar aqui hoje, nesse tema, é justamente isso. Colocando o princípio da dignidade da pessoa humana como um papel principal ali, mas utilizando sempre alguns limites na hora de fazer esses julgamentos. Tá certo?